Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. E nesta aula nós iremos realizar as atividades da página 54 e página 55 do livro de língua portuguesa, certo? Então o tema da aula é diálogo entre as personagens. Como vocês sabem, nos textos aparecem em muito deles, não em todos, as falas dos personagens desse texto, certo? E também a fala do narrador do texto. É isso que nós iremos analisar na aula de hoje, com trechos retirados do texto da página 44, a aula das fadas, certo? Que também já foi estudado em uma aula anterior. Então vamos lá. Na primeira questão, releia esta fala do texto, a aula das fadas, e observe o verbo em destaque. Então está aqui, ó, travessão, indicando, certo, que vai aparecer aqui a fala de uma das personagens do texto. E a fala é: vamos começar a aula, minhas filhas. Disse a fada da fonte. Então veja aqui que está destacada a palavra disse, e o travessão aqui está separando a fala da personagem da voz do narrador, certo? Então o travessão ele tem duas funções. Ele aparece antes da fala das personagens, como apareceu aqui no início, e separando a fala da personagem da fala do narrador, certo? Sendo que, nesta primeira questão, vocês vão analisar o verbo disse. Disse a fada da fonte, para que vocês possam substituir. Vejam só, qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? Então, vocês irão analisar e marcar um X no verbo que vocês acham que pode substituir o verbo disse sem mudar o sentido. Certo? Qual é o sentido que está? Disse a fada da fonte. Então, por qual verbo desses eu posso substituir? Comeu a fada da fonte? Você vai ver se tem lógica, se tem o mesmo sentido. Falou a fada da fonte ou gritou a fada da fonte? O verbo que vocês acham que podem substituir irão marcar um X. Segunda questão. Os trechos a seguir foram extraídos do livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado. Complete-os com os verbos do quadro abaixo que melhor indiquem as situações dadas. Então, gente, tem 4 verbos, ó. Recomendava, aplaudiram, gritaram e perguntou. Vocês irão completar estas lacunas aqui com estes verbos. Lembrando, você não pode repetir. Quando você utilizar o verbo recomendava uma vez, não irá utilizar ele outra vez, certo? Então, cada verbo desse daí irá completar uma destas frases. Primeira frase, letra A. Que bom, adoro voo pluma. Então, aqui vocês irão preencher com recomendava, aplaudiram, gritaram ou perguntou. O que vocês acharem que é melhor contemplar aí, vocês irão colocar, certo? Letra B. Cuidado com a aterrissagem em... Então, mais uma vez, vocês irão preencher aqui com um dos verbos, certo? C. Saltito caiu na lagoa. Vocês vão colocar a palavra aqui. Recomendava às irmãs, aplaudiram as irmãs, gritaram as irmãs ou perguntou às irmãs. Letra D. Para que fingir que é mágico? Mais uma vez, vocês irão colocar aqui recomendava a fada da fonte, aplaudiram a fada da fonte, gritaram a fada da fonte ou perguntou a fada da fonte. Então, aqui melhor contemple o complemento da frase é o verbo que vocês irão colocar. Terceira questão. Os verbos que você usou na atividade anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Então, quais foram os verbos? Veja, gente, recomendava, certo? Gritavam, aplaudiram e perguntou. São esses verbos que vocês terão utilizados na segunda questão quando vocês chegarem na terceira. Então, analisando os verbos, recomendava, gritou, gritaram no caso, certo? Perguntou, aplaudiram. Vocês acham que esses verbos têm o mesmo sentido? Se vocês acham que esses verbos têm o mesmo sentido, ou seja, o mesmo significado, vocês vão colocar sim. Se vocês acham que não, vocês irão colocar como resposta da letra A, não. Ok? Letra B.
Suponha que, na atividade 2, em vez dos verbos usados pelo narrador, aparecesse sempre o verbo disse ou disseram. Então, lembre, os verbos que eu estou citando aqui é da questão 2, são estes, ó. Recomendava, aplaudiram, gritaram e perguntou. Na letra B da terceira questão, está falando o seguinte: supondo que vocês substituam estes verbos lá apenas por disse ou disseram. Onde é que vocês vão encontrar esse exemplo? Na página 55. Veja que aí, ó, foram substituídos os verbos da questão 2 por disseram no primeiro, disse no segundo, disseram no terceiro e disse no quarto. Veja só, que bom, adoro voo pluma, disseram as fadinhas. Como vocês já terão respondido a segunda questão, vai ficar mais fácil de vocês realizarem essa letra B da terceira. Cuidado com a aterrissagem em. Então, no lugar do verbo lá, que eu não sei qual foi que vocês colocaram, foi substituído por disse. Saltito caiu na lagoa, disseram as irmãs. Lá vocês vão ter colocado ou recomendava, aplaudiram, gritaram ou perguntou. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Certo? Então, usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhe a respeito de como as fadas se comportavam. Lembre que os verbos que vocês utilizaram foi recomendava, aplaudiram, gritaram e o verbo perguntou. Vocês acham que substituindo esses verbos por disseram e disse, dá para que vocês possam ter detalhe a respeito do comportamento das fadas? Se vocês acham que sim, vão responder sim. Se acham que não, irão responder não e dar o exemplo de por que não ou o exemplo de por que colocaram que sim. Na quarta questão, nós vamos falar sobre os sinais que aparecem com frequência em diálogos de texto, que é os 2 pontos e o travessão. Lembrando que usa-se 2 pontos para anunciar, ou seja, anunciar a fala que vai vir, a fala de personagem. Então, os 2 pontos, eles são usados, certo? Quando o narrador anuncia a fala de um dos personagens do texto. E o travessão, ele aparece em 2 situações. Antes da fala de um dos personagens ou separando a fala do personagem da voz do narrador no texto. Ok? Aí observe, nós temos aqui esse trecho do texto que está destacado aqui no início. Ó. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Então aqui vocês vão prestar atenção. Passou é o verbo em destaque aí que passa para a fala da personagem. Então o narrador usou o verbo passou para anunciar que vem agora a fala da personagem. Qual é a fala da personagem? Olha o travessão indicando que vai começar a fala da personagem. Agora vamos Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma. Disse ela. Então veja que essa fala disse ela é do narrador. Então o travessão aqui está separando a fala da fada da fala do narrador. E aqui no início está indicando, ou seja, indicando o quê? Que agora vai vir o quê? A fala de uma personagem. Então o travessão aparece antes da fala de personagem, como apareceu aqui, ó. Travessão, aí vem a fala da personagem. Que bom, adoro voo pluma. Aí, ó, travessão, aplaudiram as fadinhas. Se vocês ficarem atentos, aqui, ó, já é uma dica para a resolução da questão 2, certo? E lembrando que o texto Aula das Fadas está na página 44 do livro também, que vocês podem darem uma pesquisada lá para responder a questão 2 com clareza, tudo corretinho. Vamos lá. Na questão 4, qual é o sinal de pontuação usado antes da fala de cada personagem? Vocês vão dizer se antes da fala das personagens do texto usa-se o travessão ou os 2 pontos. Certo?
Então, vocês vão dizer aqui se é o travessão ou os dois pontos que é o sinal utilizado antes da fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador. C. Circule os travessões do trecho acima. Então, aqui, ó, onde apareceu o travessão, vocês irão circular. E na letra C, pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque. Qual é o trecho em destaque? Esse, gente, que está, ó, em negrito, certo? Então, o sinal que aparecer no final desse trecho, vocês irão pintá-lo, certo? E aqui abaixo está apenas explicando para vocês. Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem em um texto, usam-se os dois pontos no final do trecho. Observe. Então, aqui, ó, os dois pontos são usados quando o narrador anuncia que a personagem vai falar. E o travessão aparece antes da fala da personagem ou para separar a fala da personagem da voz do narrador. Se vocês lerem essas informações aqui, irão responder a quarta questão com facilidade. Certo, pessoal? Então, é isso. Estas serão nossas atividades de hoje. Como eu já expliquei, as atividades vocês vão encontrar na página 54 e 55 do livro. Boa atividade para todos e até a nossa próxima aula.